Amém, queridos, muito bom dia, graça e paz. E para você que nos acompanha diretamente pelo nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais, nossa igreja é uma igreja que serve a Deus. Muito obrigado. É uma igreja que existe para abençoar a sua vida. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Nosso endereço é Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772. O time do Jump está ali, a Gabi está ali, Douglas está ali também. Vocês já podem ir para o culto de vocês. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o exercício de uma liderança poderosa. Nós viemos, todos nós, a não ser aqueles que são batizados em nossa igreja, acabamos sendo submetidos a algum tipo de liderança anterior, de outros pastores, alguns submetidos à liderança de pais, de mães, de tutores, de responsáveis, e aqueles que foram submetidos a lideranças da sua própria empresa, ou que a gente experimenta através dos governos, das prefeituras, dos governos estaduais, do governo do nosso país. Uma liderança, ela é formada, a gente aprende sobre a liderança nata, o líder nato, e o líder de fato. Existem líderes que são colocados como líderes e que não conseguem exercer liderança. Existem líderes que são levantados e buscados como líderes e que acabam empurrando, direcionando um povo, uma nação, uma empresa para uma direção de felicidade. A Bíblia conta a história de líderes extraordinários como Davi, que ele é abortado nos seus sonhos, expulso da mesa do rei. Ele constrói uma liderança dentro de um buraco, uma caverna chamada Adulão, no deserto da Judéia, no deserto de En-Gedi, mas que se levanta como rei. Ele é ungido como rei, e ele é buscado lá em Hebrom, para reinar sobre toda Jerusalém e sobre todo Israel. Em compensação, seu neto, Roboão, é um homem que assume a liderança do seu pai. Ele consegue estragar tudo que o avô fez e tudo que seu pai, tudo que aqueles que vieram antes deles fizeram, ele acaba destruindo. E eu encontrei em Juízes capítulo 1, uma passagem que vai nortear aqui a reflexão de hoje de manhã, e eu acho que vai produzir em mim, e já produziu em mim, na verdade, mas vai produzir em você, uma direção correta quando o assunto é liderança, e como essa liderança pode ser o dínamo, pode ser a força, pode ser o poder para você conduzir aqueles que são seus discípulos e aqueles que aprendem com você. Diz assim, um exemplo prometido em Mateus 23, 1-3. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis nas vossas obras, porque dizem e não fazem. Ele está falando, em outras palavras, aquilo que mamãe e papai falaram para a gente, né? Quando a gente se refere aos maus exemplos, é gente que por fora é bela viola, mas por dentro é pão bolorento. É gente que você olha, faça o que ele diz, mas não faça o que eu faço. É gente que tem um discurso bonito, é gente que tem uma voz que te convence, mas um exemplo que te arrasta, que compromete e que faz com que você siga um caminho estranho àquilo que está sendo dito para você. É pai que diz para o filho, ó, não pode fumar que faz mal, mas ele fuma. Ou pai que diz, olha, não seja violento, mas ele bate na esposa. É a mãe que ensina o próprio filho a se rebelar. É a mãe que ensina a própria descendência a viver tragédias. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. E a gente vê que o orgulho fazem parte, junto com a soberba, junto com a rebelião, de um pacote que alimenta a destruição na vida de qualquer um. E Jesus está dizendo assim, cuidado com aquele que é teu exemplo. Em Malaquias capítulo 2, a partir do verso 1, Deus está dando uma chamada
Deus está chacoalhando os sacerdotes da nação de Israel e os profetas que não dão honra ao seu nome, e ele vai dizer assim, ó, vou amaldiçoar a bênção de vocês. Eu vou transformar a bênção de vocês em maldição. Quando a gente fala de liderança, há um exemplo dentro da liderança que é encontrado por Judá. Judá, você sabe, é um dos filhos de Israel, uma das tribos de Israel. Eles se juntam aos seus irmãos, os benjamitas da tribo de Benjamim, para tomar a terra da promessa. Mas eles vão chegar num lugar onde um rei, o nome dele é Adoni-Bezeque. Esse é o nome esquisito aí mesmo. Esse rei chama-se Adoni-Bezeque, que ele vai ser um exemplo de autoritarismo, ele vai ser um exemplo de abuso de autoridade, que vai produzir debaixo dele líderes fracos, homens que não conseguem viver uma vida sem cambalear, sem tropeçar, e não conseguem vencer as dificuldades. Diz assim a Bíblia em Juízes, capítulo 1, versos 5 e 7, a respeito de uma liderança abusiva, que pode ser uma liderança que você mesmo ficou submetido tanto tempo, e causa na sua vida medo e te impede de romper. Diz assim: e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, era o nome da cidade, Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E ali levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Adoni-Bezeque é uma figura de autoridade abusiva. Quando ele é encontrado, ele é capturado, e o juízo sobre ele recebeu, no juízo sobre ele recebe o corte dos polegares. Você sabe que o polegar, ele indica identidade. Quando você vai fazer teu passaporte, quando você vai fazer tua identidade, alguém pega assim, pega o teu polegar direito. O acesso biométrico hoje, dos nossos celulares, ele pode ser através da íris, pode ser através da biometria, que cria lá uma fórmula matemática, chamada template. Você coloca o seu dedinho ali e identifica você, e diz assim, não, você é você mesmo. E quando você decepa o teu polegar, você perde a tua identidade. Mais do que isso, eles cortavam também os polegares dos dedos dos pés, ou seja, o dedão. O dedão, ele é o dedo do pé que impede você de andar desequilibrado. Uma função do dedão é fazer com que você tenha equilíbrio. E mais do que isso, esse homem, além de arrancar os polegares dos pés das mãos, e mantinham os seus liderados, os outros reis, debaixo da sua mesa, comendo migalhas, rebaixados da sua realeza e da sua identidade. Uma figura de autoridade abusiva, ela constrói súditos e não discípulos. Ela faz com que aqueles que estão debaixo dele não ultrapassem, ou não permitam que ultrapasse a sua estatura. É por isso que ele mantém debaixo da mesa. Ele impede o crescimento. Ele impede que o discípulo vá ainda mais longe do que o seu discipulador. Quando nós aprendemos sobre relações doentias, eu olho para esse texto de Mateus capítulo 15, que também está em Marcos capítulo 7, é o mesmo encontro. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Preste atenção nisso. São textos muito semelhantes,
e falam de um povo. Esse povo é o povo canaanita. Os cananeus, quando eles capturavam os reis adversários, os líderes adversários, eles os mantinham debaixo da mesa comendo migalhas. Eles não provavam das delícias e nem da suculência e nem daquilo que é de melhor da mesa do rei. E Jesus, quando faz referência a isso, para aquela mulher cirofenícia, para aquela mulher cananita, ele vai dizer: eu não posso pegar o pão que está sobre a mesa para dar para os filhos, para entregar aos cães. Porque é assim que uma liderança abusiva, ela vai tratar os seus liderados. Quando aquela mulher ouve aquilo, ela sabe, você que é crente do século 21, de um país ocidental, criado, mergulhado na cultura cristã, já há muitos séculos, você não entende o que Jesus disse, mas ela entende. Ela sabe que Jesus estava se referindo ao fato dela ser cananita, e os cananeus, eles dominavam com crueldade, eles governavam com violência, eles lideravam através de um exercício de liderança abusivo, em que os seus súditos os reis oprimiam os seus súditos com violência. Então, é aqui que esse relacionamento doentio, ele vai começar, o ponto inicial dessa jornada. E aí eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Nós aprendemos isso dentro de casa. Muita gente foi afetada por uma relação de pai e mãe doente. Gente que sai de casa, quando eu vejo assim, criança, adolescente, eu já tive a oportunidade de aconselhar famílias em que a filha de 14, de 15 anos, estava doida para sair de casa, para se casar. O que afugenta os filhos de casa? Lares disfuncionais, mas especialmente lideranças doentias. Gente que fala assim: eu não quero ver meu pai, eu não aguento ver minha mãe, eu não quero voltar naquela igreja nunca mais. Aquele pastor me feriu de uma forma, aquele pastor me magoou, aquela liderança sacerdotal, aquela liderança ministerial atingiu o meu coração com tanta força, aquilo me magoou tanto. Foi um exercício ditatorial, foi um exercício autoritário, foi uma manipulação de uma estupidez. Eu não quero mais saber dele. São esposas que abandonam os seus casamentos por causa de maridos que são verdadeiros opressores. São esposas que cresceram dentro da opressão e não entendem que a submissão, e não é essa submissão diabólica, de faz o que eu digo, ou manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é maligno, isso é diabólico. A submissão é uma missão que coopera junto com a missão da liderança. Marido e mulher, eles trabalham como um time, eles formam um time, e cada um tem um papel diferente dentro de casa. Cada um de nós, homens e mulheres, tem uma direção de Deus para que juntos liderem, porque não é bom que o homem esteja só. Mas essa ideia de que a mulher, ela deve ser destruída, arrasada, e ela é mais frágil, e e 2 Pedro diz: olha, você deve tratar a tua esposa com amor. Ela é a parte mais frágil, ela é, mas não é uma parte menos importante, ela não é alguém sem valor. Na verdade, o homem sem a mulher, ele vai cambalear na vida, ele vai viver de uma maneira em que ele vai ficar isolado e solitário, e vice-versa. Só que a gente aprende isso, e a gente costuma a ter medo. Eu acho interessante, certa vez eu conversando com um dos meninos,
que se aproximaram, estão hoje aqui no altar, ministrando louvor e nos ensinando a adorar. Eu falei assim, eu queria falar com você. Gente, esse menino começou a tremer, falou assim, pastor, eu fiz alguma coisa de errado. Ou seja, a figura da liderança, em vez de promover confiança, em vez de promover proteção, em vez de promover amor, promove medo. Eu falei, eu fiz alguma coisa com você, filho, que você está tremendo? Não, pastor, porque o meu pastor, quando ele vinha falar com a gente, pensa num homem bruto, e ele só nos reunia para castigar, ele só nos reunia para falar mal, para dizer que houve um erro. São lideranças perfeccionistas. Você ficar debaixo de um líder perfeccionista, você nunca vai conseguir realizar os desejos desse líder. Você nunca vai conseguir acompanhar aquilo que ele quer, porque para o perfeito, 99 nunca vai ser 100. São pessoas que estão vindo que tem, é criança que tem medo de adulto. É empregado que tem medo de chefe. É ovelha que tem medo de pastor. Mas tudo isso é construído aqui, ó. A liderança doentia, ela é construída aqui. Adonibezeque, ele vai retirar a realeza. Quando o livro do Apocalipse fala sobre nós, ele diz que Deus nos fez de mim e de você reis e sacerdotes. Existe uma função real naquilo que nós fazemos. Vós sois sacerdócio real, nação santa e povo escolhido de propriedade do Senhor. Uma liderança que é incapaz de promover na minha vida ou na sua vida a identidade que Deus deu para a gente de rei e sacerdote, jamais vai produzir em nós aquilo que Deus quer para a gente. Arrancar o polegar do dedo é retirar de você a capacidade que você tem de segurar a espada. Sabia disso? Você não consegue guerrear ministerialmente, você não consegue avançar contra um inimigo, e a gente vai experimentar um monte de lutas nessa vida. Então você vai produzir discípulos essencialmente frágeis e inconstantes. Quando você decepa o polegar, preste atenção. Você conhece, a gente ministrou sobre isso em todo o mês de março e fevereiro, os 5 dons ministeriais. Deus chamou uns para apóstolos. O apostolado é o dom capaz da multiplicação do discipulado. O apóstolo é aquele que pega aquilo que ele tem e ele vai semeando numa cidade, na outra, num bairro e no outro bairro. É aquele empresário que ele tem uma sede e ele é capaz de multiplicar aquela empresa em filiais. É aquela igreja que é capaz de fazer com que essa igreja, ela aconteça. O que a gente recebe de pedido pela internet, pastor, quando você vai abrir uma igreja, Bom Retiro, aqui na nossa cidade? O dom apostólico decepado, quando esse dedo é retirado, você fica incapacitado de produzir pessoas igual a você, ou pelo menos pessoas que multipliquem igual a você, com a mesma identidade que você tem. Você é incapaz de pegar um arco. Você lembra do Salmo 127? Os filhos são como flechas na mão do valente. Bem-aventurado o homem que enche as suas aljavas de flecha. Você não consegue segurar o arco para mandar, para cuspir aquela flecha, para mandar aquela flecha para distante, para o alvo. A retirada do polegar impede o discípulo de ser quem ele é, porque ele perde sua identidade vencedora. Número 2, Adonibezeque é uma visão de liderança tão maligna que ela decepa o dedão do pé. Você sabe o que isso significa?
Sabe o que significa andar mancando a vida inteira? É gente que não consegue correr para alcançar a promessa. Além dele não poder segurar a promessa, ele não consegue nem chegar na promessa. Deus tem uma promessa para mim, pastor, mas eu não consigo chegar lá, sabe por quê? Porque a liderança a qual você foi submetida é uma liderança tão doente, que ela arrancou de você o teu ponto de equilíbrio. E aí, todo problema que você enfrenta, você faz com que uma pedrinha desse tamanho seja um pedregulho de 3 toneladas. Faz com que a primeira adversidade que você encontre, você desista. Tinha um filme, eu era muito garoto, mas muito garoto. Era uma série que passava na televisão, que abordava o tema da escravidão nos Estados Unidos. E eu não lembro o nome dessa série, mas eu lembrei agora o nome do personagem. O nome dele era Kunta Kinte. Alguém lembra disso? Raízes, pronto. Eu era bem garoto, não era? Eu estou vendo alguns irmãos mais jovens. E ele foge, ele tenta fugir da escravidão uma vez. Só que na segunda vez que ele foge, é capturado, o capitão do mato, aquele homem que fustigava os negros fujões na tora, no tronco, arranca o polegar do pé direito, do pé esquerdo, para ele nunca mais fugir. Para o escravo não fugir. Isso significa que sem equilíbrio, você não consegue fugir nem dos teus adversários. Sem equilíbrio, não é que você não consegue avançar e alcançar a promessa e botar para correr teu inimigo. Sem equilíbrio, você não consegue nem fugir dos seus problemas. Você não tem força. Mas a coisa vai piorar. Porque além de decepar a voz profética na sua vida, além de arrancar o equilíbrio, além de impedir você de segurar promessas, a liderança abusiva coloca você debaixo de uma mesa, para que você não cresça. São líderes que querem ser idolatrados. São líderes que não querem que os seus liderados cresçam de jeito nenhum. Eles não podem aparecer. Eles ficam escondidos. Talvez você tenha experimentado isso na sua vida. Talvez você tenha experimentado isso na sua casa. Você não vai ser ninguém. Você não presta para nada. Você é muito burro, desculpa a expressão, mas é uma expressão que é ouvida dentro de casa. Essa maneira como a liderança coloca e promove o nanismo dentro do ministério, ela vai atingir cada um de nós. A incapacidade de multiplicar um agente poderoso e que vai além de mim. E aí eu sustento ele com aquilo que não dá sustância. Tome migalha. Ele não consegue abrir uma oportunidade. Ele vai tratar aquele liderado como um bebê na fé. O nome disso é paternalismo. Isso é um extremo na liderança. A liderança paternalista não deixa o filho crescer. Já viu pai que se mete na vida do filho casado? Gente, isso é uma crueldade. Já viu quando o filho ele não consegue romper com o pai e com a mãe? São sogras, são sogros que invadem o espaço. Não, sabe aquele ele vai ser um bebezinho para sempre. Fica aqui debaixo da bolha. São líderes que não deixam seus liderados errarem. Gente, estava ouvindo um homem falando sobre a essência da vitória. Ele fala que a vitória só vem com a experiência. E a experiência vem com os bons conselhos.
e os bons conselhos vêm com os erros. A gente erra. Nossos filhos erram. O filho pródigo errou. E foi por causa do erro dele que ele falou: o lugar que eu estou é pior do que o lugar que eu estava. O lugar que eu estou é um lugar de fome. O lugar que eu estava era um lugar de conforto, de abundância e de fartura. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando uma liderança é paternalista, você vai olhar para o teu discípulo e falar assim: ele nunca está pronto. Não, ele é um bebezão. Tem 40 anos, não saiu de casa. Tem 40 anos, ele não consegue. Não, fica aqui em casa, faz um puxadinho. Constrói a kitnet aqui em casa. E você não consegue romper para experimentar a vida. Gente, maturidade, ela vem com dor. Há um membro da nossa igreja aqui, o nome dele é Dr. Jaime. E ele fala que uma geração está crescendo no nosso país de gente abestalhada e abobalhada. Porque são pais e mães que não querem que os filhos chorem. São pais e mães que não querem que os filhos sofram as dificuldades da vida. Gente, a vida é difícil. E se você não treinar o teu filho para a vida difícil, se você não treinar ele, a gente aprende isso muito no quartel. É o treinamento difícil que deixa a guerra fácil. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Eu não estou falando para você castigar, para você maltratar, para você ser brutal. Mas estou falando que chega uma hora que você tem que ensinar teu filho que o horário de acordar é cedo. Ele não pode mais acordar meio-dia. Ele não pode viver de videogame. E tem muita coisa que eu gosto de fazer, e eu não faço. E eu não sou mais criança. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas a autoridade paternalista não deixa o filho crescer, não deixa o filho romper. Há um incesto emocional. Há um incesto de ideias. Tem uma hora que você tem que liberar, você tem convicções, você tem que ir atrás delas. Mas o líder abusivo vai deixar o filho debaixo da mesa para sempre. A liderança, ela pode se tornar uma ditadura. É com amor, mas é uma ditadura. Não pode nada, é do meu jeito, é assim. O ditador, escute isso, é alguém que não permite o seu liderado ouvir nenhuma outra voz que não seja a voz dele. Vocês lembram de Herodes? Herodes falava e o povo dizia: fala como Deus. A ditadura acontece quando? Quando a voz do líder ela é mais forte do que a voz de Deus. Deus diz: não faça. Aí o líder fala: faça. É uma Rebeca dentro de casa. Rebeca, mãe de Israel. Israel aprendeu com o papai: não engane seu pai. Honra seu pai e honra a sua mãe, os dois, para que tudo te vá bem e para que teus dias sejam longos sobre a face da terra. Aí mamãe diz assim: vamos embora enganar o papai. Vamos passar uma conversa, vamos passar a perna no teu irmão e vamos roubar o que é do teu irmão para você. Por que ela faz isso? Porque ela amava quem? Israel. E o pai amava quem? Esaú. E a mamãe não quer, porque ela quer dominar. E tem que ser do jeito dela. Aí ela tapa o ouvido do filho. O filho diz: eu vou ser amaldiçoada. Ela não vai não. Que a maldição caia sobre mim. Você já leu isso em Gênesis 27. E você sabe o que aconteceu com Israel. Ouvir a voz de um líder que te manda para um destino contrário à voz de Deus, gente, é uma desgraça. Israel viveu 20 anos escravo, 14 escravo e mais 6 meio escravo. O ditador fala para você: não, ó pastor, está vindo um pastor aqui na igreja do lado,
e eu vou lá assistir ele. Não, não vai não. Você não pode ir. Você só vai beber daqui da minha fonte. Gente, isso é ditadura. Você impede a pessoa de crescer. Você não quer que teu filho faça o melhor? Você ensinou melhor para o teu filho, mas você quer o quê? Que ele faça uma faculdade, que ele seja promovido e faça uma pós-graduação, mestrado. Não é isso que você quer, gente? Isso faz parte de algo chamado ambição. A ambição não é problema. O problema é o egoísmo, é a avareza. O problema é quando você não quer repartir aquilo que você tem de melhor. E você não quer que o teu filho te alcance. Você quer ser idolatrado da sua família. Não, ele... Gente, o maior fracasso que a gente vai ter são os nossos filhos não irem adiante daquilo que a gente vai. O maior fracasso que eu vou ter é os meus pastores não serem melhores do que eu. Os meus discípulos não serem melhores do que eu fui. O maior fracasso que eu vou ter é não conseguir transformar aquilo que eu estou cuidando em bombas, em armas, em discípulos mais poderosos do que eu, gente. O ditador, você fala assim, estou ouvindo alguém no YouTube. Ele fala, não pode. Ele tapa o teu ouvido. É um Herodes. É diferente do autoritário. O autoritário é diferente do ditador. O autoritário, ele fala, sabe o que pra gente? O autoritário impede a gente de tomar decisão segundo o nosso coração. O autoritário não deixa você fazer nada. O autoritário, ele faz com que você fique preso. Quando fala debaixo da mesa, comendo migalha, o autoritário vai impedir você de sair para um lugar de vitória. Você está sonhando, você tem um projeto, a gente sabe que os projetos têm tempo. Então eu tinha um projeto de ter a mídia que a gente tem hoje aqui, mas levou tempo. Eu tenho um projeto de entregar para a igreja um conforto. O que eu quero? Quero que as esposas, os maridos, os churrasqueiros de domingo e as esposas venham para a igreja aqui e terminem amanhã aqui, almoçando aqui. Isso é um projeto. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas é um projeto. E o pastor Marcos tem um projeto, e o pastor Fabíola tem um projeto, e o pastor Igor tem um projeto, e o pastor Samuel, às vezes não dá para fazer o projeto, porque o cobertor é curto. Gente, o autoritário diz, não, esse projeto não presta. O autoritário, além de não ouvir ninguém, ele não deixa ninguém fazer nada diferente do dele. Você tem dúvida de que o cardápio profético, ele é diferente? Gente, Isaías era igual a Jeremias, por acaso? Mas os dois são profetas. Daniel é igual a Obadias, é igual a Abacuque, não é, mas ambos são profetas. Pedro, gente, era igual a João, era igual a Levi, Mateus, eles eram iguais. Paulo, gente, ele é igual a Barnabé? Claro que não. E eles acabaram saindo na briga, por causa de um terceiro chamado João Marcos. Somos diferentes. O autoritário, ele não deixa ninguém falar diferente dele. Você, meu amigo, minha amiga, bem-vinda à sede da nossa catedral, vinha você também. Todos os pastores falam igual. Vocês já viram isso? Você abre no canal da televisão, não é possível. Gente, o nome disso é autoritarismo. É quando eu impeço você de ser você. Quando eu impeço você de tomar decisão. Pastor, o que eu vou ser quando crescer? Eu não sei. Quer ser o quê? Advogado, astronauta, youtuber, influencer? Eu não sei, você que vai decidir. Mas é o pai que quer dizer para o filho o que o filho vai ser. Você tem que orientar. Tem filho, tem idade, gente, que o filho quer. Gente, meu filho queria cada coisa que eu falava, tá bom. Mas eu estava só orando. E aí chega uma hora que ele cai na real e fala, não, isso aqui não vai dar certo.
Mas se ele vai ser psicólogo, se ele vai ser médico, se ele vai ser bancário, eu não sei o que ele vai ser, a decisão é dele, assim como as consequências daquilo que ele escolheu vão ser dele. É o pai e a mãe que determinam qual a faculdade que o filho vai fazer. Agora, tem faculdade que você sabe, que não vai ter reconhecimento nenhum. Ah, pastor, eu gosto dessa matéria, então faz. Mas é o seguinte, quem estuda isso tem essa recompensa. E quem estuda isso tem a outra recompensa. Depois não adianta reclamar. Mas o paternalismo, junto com a ditadura e junto com o autoritarismo, impede a pessoa de sair da onde? Debaixo da onde? Da mesa. Agora, você pensa que parou aí? Existe algo chamado manipulação e controle. O manipulador, ele é um sedutor. Porque o manipulador, ele vai dizer o seguinte para você, olha, vê se você já não escutou uma liderança assim. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Já ouviu isso? É a liderança estabelecida pelo medo. Ou você me obedece, ou o raio vai cair do céu e vai te matar. Ou você me obedece, ou então você está maldito para sempre. É gente que chegou aqui na igreja do Bom Retiro, com uma palavra de um pastor, de um líder, que falou assim, você não tem minha bênção. É gente que chegou aqui, saiu de uma igreja, saiu da casa do pai, sem a bênção do pai. Gente, isso é uma das maiores crueldades que um líder pode fazer. É você produzir no coração do seu liderado medo, porque o medo, ele impede você, de fato, de caminhar. O medo vai colocar você dentro de uma jaula, você não vai, porque tudo tem medo. Gente, estou impressionado, porque a prudência vale. Sou prudente. O seguro, querido, olha para mim, morreu de velho, mas o desconfiado está vivo até hoje. O que você não pode é transformar o medo num pânico. O que você não pode é transformar o medo, eu estou aterrorizado, pastor. Mas por quê? É pessoa, eu não estou nem falando do problema psiquiátrico chamado pânico, transtorno de pânico, síndrome de pânico. Por isso é um desequilíbrio. Essa questão é uma questão de desequilíbrio químico. Eu estou falando de gente que tem pânico, porque tem pânico de tudo. Gente, a viver é perigoso. Ou você está pensando que você mora onde? Na Disneylândia? Viver é perigoso, gente. Só que quando você exerce uma liderança em que tudo você bota medo, seja no teu filho, não, você não está pronto para multiplicar uma célula. Você não está, o sujeito já está na igreja 1, 2, 3. Jesus andou com 12. No primeiro ano ele pegou os 12, vão de 2 em 2, expulsem demônios, purifiquem leprosos, cure os enfermos, anunciem a chegada do reino dos céus. Ó, não leva a bolsa nem alforge. Para quê? Para vocês voltarem, para vocês não ficarem por lá. Como aquele que te receber, entra na casa dele, diga paz seja nessa casa. Se a casa for de paz, a bênção vai ficar lá. Se a casa não for de paz, a bênção vai voltar para você. Agora, é a pessoa que está vivendo a experiência com Deus há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e nunca está pronto. Queridos, se vocês soubessem a quantidade de verdades, de palavra de Deus, que tem sido ministrado para o teu coração, vocês dão banho em qualquer um que está por aí. Quando eu falo de dar banho, é dar banho de Bíblia, de princípios, de conceitos. Vocês estão recebendo tudo que tem de melhor. Então, quando a gente fala sobre manipulação, a manipulação vai encontrar em você uma fragilidade que vai impedir você, vai injetar o medo dentro de você e vai fazer com que a sua mente entre num curto-circuito. E sempre que acontecer algum problema, você fala, não, eu não posso sair daqui. Gente, não se eterniza discípulos. Jesus diz, vinde a mim, Mateus capítulo 11, verso 28, tudo me foi entregue pelo meu Pai,
Ninguém conhece o pai no seu filho, ninguém conhece o filho no seu pai, aqueles a quem ele quiser revelar. Vinde a mim, vós todos, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Pronto, é o primeiro passo. Depois ele diz, vinde após mim. Ou seja, aprenda comigo. Vinde a mim, agora me segue. Depois ele diz assim, ó, ide. Uma liderança que mantém você debaixo de um lugar. Eu não estou falando para você, pastor, o senhor está ensinando a rebelião na igreja? Não. A autoridade, ela tem uma função protetora. João capítulo 17, verso 12, Jesus vai dizer assim, ó, eu os protegi, todos que me deram, todos que tu me deram, a não ser Judas, o filho da perdição, para que se cumprisse. Ele não está falando para você sair debaixo da cobertura pastoral, pelo contrário. Quando Deus coloca Adão no Éden, Ele coloca lá ele para proteger. Ó, você vai cultivar e proteger. A primeira função da autoridade saudável, qual é, gente? É proteção. Jesus se submete à proteção dos pais. Em Lucas capítulo 2, Jesus tinha 12 anos. E ele se perdeu dos pais na volta da Páscoa. Os pais foram adorar o Senhor, lá em Jerusalém, quando voltou, 3 dias de caminhada, cadê Jesus? Sei lá. Volta. E lá ele encontra o menino, conversando com os mestres da lei, fazendo perguntas que os escribas não sabiam responder. E aí eles perguntam, menino, o que você está fazendo aqui? Jesus diz, eu estou cuidando das coisas do meu pai, dos negócios do meu pai. Mas ele também diz, mas foi com seus pais e era-lhe sujeito. A rebelião, gente, ela não funciona como um propósito de crescimento, mas de destruição, de falência, de fracasso. É para isso que serve a rebelião. O manto da rebelião maligna faz com que você não se submeta a ninguém. E é também por isso, porque você recebeu uma liderança doente, é porque você sofreu uma liderança nociva, que você fala assim, não obedeço mais a pastor. E aí você vai para o outro extremo do problema. A liderança, ela te ajuda a crescer. A liderança saudável, ela te dá uma identidade. Ela faz com que você tenha força para você segurar, para você alcançar, para você tomar a espada. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Uma liderança saudável vai ensinar você a não cambalear, a não viver tropeçando, a ter um passo firme, deixando para trás as coisas que ficaram. Eu olho para frente e eu prossigo para o alvo. Existe um prêmio da minha vocação em Deus, em Cristo Jesus. É para não desistir nunca. Uma verdadeira liderança faz você crescer na sua vida como pai, como mãe, como filho, como empregado, como chefe, como líder, como ministro, como pastor, como diácono. Essa liderança é uma liderança saudável. Uma liderança verdadeira se alegra com os filhos, se alegra com as vitórias dos filhos, que ajuda quando os filhos caem, mas não deixam que os filhos fiquem caídos. Fala, está vendo? Não se mete mais nisso. Porque se o pai de Santos Dumont tivesse medo de altura, ele nunca ia deixar o menino fazer um avião. Gente, ele construiu o avião ao contrário. Você já reparou isso? Ele botou a asa para trás, botou o leme para frente. Sujeito não tinha medo de voar, e é por isso que ele decolou do campo de Bagatelle, na França. Um pai, ele acredita no filho, um pai dá ferramentas para o filho, o pai dá instrumentos para o filho, o pai encoraja o filho, o pai quer ver o filho crescer. Queridos, eu quero ver essa igreja, aí eu estou falando de pessoas, eu estou falando de gente, eu estou falando de pais, de mães, eu estou falando de gente que vai impactar essa terra. A liderança que você exerce
vai impactar quem está atrás de você. A Dona Bezeque já feriu demais vocês, demais. A Dona Bezeque já destruiu muitos sonhos. A Dona Bezeque já cortou muitos polegares aqui. A Dona Bezeque já impediu muita gente de avançar para o seu destino. A Dona Bezeque já deixou você passar fome. A Dona Bezeque já deixou você muito tempo debaixo da mesa. Existe um espaço para você crescer. Existe uma casa para você crescer. Existe uma igreja para você crescer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, vamos orar. Gente, Deus falou com você hoje. Gente, como Deus falou comigo. Como dessa noite, parecia que eu tinha tomado um choque. Acho que eu acordei assim, de 1 em 1 hora. E eu falei para vocês aqui, logo que eu cheguei aqui na igreja, que eu não gostava de dormir. Lembra disso? Gente, hoje, como eu gosto de dormir. Gente, se me deixar dormindo, acho que eu durmo até o meio-dia. Deixo. Se deixar, eu vou até o meio-dia. Só que eu ensinei para vocês que eu não posso. Eu tenho que levantar às 7. Porque senão eu não faço tudo que eu quero fazer. E essa noite, essa palavra consumiu meu coração. É uma palavra para abençoar você. Para tirar as feridas do seu coração. Para te mostrar que nem toda liderança, ela deve e pode ser má, mas ela deve ser saudável, acolhedora, fazer você crescer. Todos vocês, todos nós, temos um chamado para liderar. Hoje ou amanhã, você vai exercer a liderança. Minha oração é que a tua liderança seja uma liderança poderosa. Que você deixe para trás essas cicatrizes, que vocês olham e falam assim, eu não confio em ninguém. Isso fez de mim pequenininho. Isso fez de mim um anão na fé. O teu Deus é todo poderoso. E tudo é possível àquele que crê. Basta você crer no coração, é tempo de romper. Você quer romper em fé? Você quer romper, você quer assim, deixar para trás aquilo que de fato, assim, pastor, o senhor falou aí, eu estava me lembrando do meu passado. Eu estava lembrando das pessoas que me submeteram, que me impediram de crescer. Se você quer crescer em Deus, se você quer ver, cante comigo essa canção, podemos cantar? Vamos? Então vamos cantar, vamos cantar primeiro. Eu vou orar por você agora, feche seus olhos, feche seus olhos em nome de Jesus. Você viveu num ambiente ditatorial, e nesse ambiente, não deixavam você ouvir a mais ninguém. Havia alguém aí que liderava você, que ele se auto-intitulava o dono da verdade e o dono da razão. E ele impediu você de crescer, mas hoje você quer romper com isso. Você viveu num ambiente autoritário, em que você jamais conseguiu fazer o que você quis fazer. Havia um impedimento muito claro para que você tomasse as decisões que você tinha que tomar com liberdade. Você viveu num crescimento paternalista, aonde diziam para você que você jamais seria suficientemente pronto para vencer, e você não saiu do lugar. Você viveu num ambiente de manipulação de medo, aonde encheram o teu coração de medo, e hoje você não consegue mais sonhar. Se você hoje quer se livrar dessa síndrome de Adoni-Bezeque, de liderança doentia, levante sua mão, diga: eu quero viver uma vida saudável com meu Deus, tomando decisões com meu Deus, fazendo escolhas com meu Deus, ouvindo a voz do meu Deus. Se você quer isso, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Pode baixar sua mão. Número 2, você foi ferido, você foi acorrentado. As marcas das algemas ainda estão na sua vida, e hoje você quer quebrar
esse passado que te mantém longe das promessas de Deus. Algum Adonibezeque arrancou teu polegar da mão, e você não consegue segurar as promessas, você não consegue empunhar a espada do Senhor, você não consegue usar a palavra de Deus para favorecer a tua vida. Algum Adonibezeque arrancou teu polegar do dedo do pé, e é por isso que você cai e levanta e anda sem sair do lugar. Algum Adonibezeque te manteve debaixo da mesa, não deixou você experimentar o melhor, você comeu foi migalhas, e hoje você quer sair, quer romper com essas grades de ferro, com essas jaula. Se você quer isso, levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Se você precisa perdoar essas pessoas que te massacraram, levante sua mão em nome de Jesus. Eu preciso perdoar isso. Vamos adorar a Deus. Enquanto muita gente aqui levantou a mão, muita gente. Pastor Igor, pastora Fabiola, vem cá. Pastor João, pastor Getúlio, nós vamos orar por vocês. Quero todo o time da intercessão aqui. E você que levantou suas mãos, vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês agora aqui. Quero que vocês coloquem as suas mãos sobre a cabeça desse povo agora aqui, liberando esse povo de todo o mal que fizeram a eles. Você que levantou sua mão, nós vamos louvar a Deus. Você vem aqui bem à frente aqui, que os pastores vão orar por você. Queria que você orasse comigo, todos vocês, que essas palavras saiam da sua boca. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Diga com vontade: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu hoje tomo uma decisão de deixar para trás todas as vozes de liderança que me machucaram, que me agrediram, que me ofenderam, que diminuíram a minha vida, que me impediram de viver toda a experiência de alegria que o Senhor já me deu. Eu quero, em nome de Jesus, trazer de volta o ministério que foi decepado na minha vida. Eu quero trazer de volta, em nome de Jesus, os polegares que me foram arrancados. E eu, em nome de Jesus, quebro essas mesas que me impedem de crescer. Eu rejeito essas migalhas e me assento hoje. Diga: eu me assento nos lugares celestiais, na mesa do Cordeiro. Eu me assento junto com o meu Deus. E todos aqueles que me chamaram de bebês na fé, que me impediram de crescer, que subjugaram a minha história, eu me liberto deles. Diga assim: eu libero uma palavra de perdão sobre a vida de todas essas pessoas. Mas eu tomo para mim, eu tomo para minha vida uma palavra de bênção, de crescimento, de prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.